Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Na videoaula de hoje vocês aprenderão sobre edição de massa conceitual. Então, eu já estou com o modelo de massa conceitual aberta e eu já fiz a configuração desse meu modelo para a unidade de medida metro, ok? Então, vamos começar. Para iniciar, eu vou fazer um cubo simples aqui para nós vermos todas as possibilidades de edição que nós temos dentro do ambiente. Então, eu vou definir o meu plano de trabalho, aqui o nível 1. Eu vou fazer um cubo, então esse meu cubo terá 22 por 22, perfeito. Agora eu só vou alinhá-lo ao centro, mover novamente. Pronto, ele já está alinhado e selecionado, então eu vou clicar em criar forma. Vou fazer o ajuste da altura. Ele está com 9 metros, eu quero ele com 22, eu quero ele um cubo perfeito. Pronto, então vamos começar. A primeira edição que nós fizemos, na verdade que eu fiz, foi a seleção por face. Então, digamos que eu queira expandir essa face aqui. Então, você para o mouse, ele selecionou uma aresta, com o auxílio da tecla Tab, você conseguirá, depois de alguns cliques, selecionar a face. E através dessa face, você pode fazer algumas mudanças nessa extrusão. Então, foi o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima para aumentar a altura. Eu selecionei a face superior e aumentei a altura do meu sólido. Às vezes, a gente tem dificuldade em selecionar a face. Caso você tenha muita dificuldade para selecionar a face, tem um truquezinho para facilitar esse processo. Você pode vir aqui em selecionar, embaixo da setinha de modificar, clicar na setinha aqui do lado e habilitar a opção selecionar elementos por face. Então, quando eu paro em uma face, automaticamente essa face já fica selecionada. Eu não preciso mais utilizar da tecla Tab para essa seleção. Só que não é interessante que essa opção fique ligada, porque na maioria dos casos a gente usa arestas e pontos. Então, e daí você pode ter dificuldade para selecionar. Então, caso você esteja com um conflito para selecionar face, basta vir em selecionar, setinha, e habilitar selecionar elemento por face. No meu caso, eu vou desabilitar, ok? Então, nós vimos o primeiro tipo de edição, a edição por face. Eu também tenho a edição por aresta. Como que funciona? Eu seleciono uma aresta, no momento em que eu selecionei essa aresta, apareceu para mim o eixo X, Y, Z, e eu posso manipular essa aresta de acordo com esse meu eixo. Então, eu posso trazer para cima, reparem que o sólido todo faz a alteração, posso trazer para o lado e posso mover aqui dentro do eixo X. Correto? Vamos novamente, vou selecionar outra aresta. Reparem que no momento em que eu selecionei esta aresta, a cor dos meus eixos, ela muda, ela está laranja. Se eu selecionar esta aresta, os meus eixos ficam azul, verde e vermelho. Por que isso? Porque nesse caso o meu eixo está exatamente perpendicular ao X, ao Y e ao Z. Aqui não, aqui eu já não tenho mais essa perpendicularidade, porque se eu olhar de frente, olha como essa linha está. Então, esse
eixo laranja, ele está perpendicular à linha, mas não perpendicular ao eixo. Então, todas as vezes que você vê que o eixo está laranja, você sabe que a sua linha não está mais perpendicular aos eixos originais, ok? Mas isso não impede que você faça as mesmas alterações que você faria no eixo normal. Novamente, seleciono a aresta, reparem que ela também está laranja, eu posso fazer a modificação. Então, o primeiro tipo de edição é a edição por face, o segundo tipo de edição é a edição por aresta. O terceiro tipo é a edição por ponto. Então, a edição por ponto vocês vão ter que parar exatamente aqui no vértice da forma e selecionar. Caso vocês estejam com dificuldade, basta apertar a tecla Tab que você vai conseguir fazer essa seleção. Então, eu também consigo manipular o ponto pelos eixos. Os eixos aqui, eles estão cor de abóbora, né? Ou cor de laranja. Então, você também sabe que ele não está mais perpendicular ao eixo de origem. Eu vou olhar aqui na vista superior, reparem que, olha, a perpendicularidade dele é de acordo com o modelo em que eu estou seguindo, ok? Novamente, vou selecionar um ponto e posso fazer essas edições. Então, a forma está livre para quantas edições eu quiser. Então, essas são as 3 edições básicas que eu tenho: edição por face, edição por aresta e edição por ponto. Uma outra técnica para edição dentro do ambiente de massa conceitual é a opção raio-x. A opção raio-x ela só aparece quando a sua massa está selecionada. Então, aqui eu selecionei a minha massa. Se eu vier aqui em modificar forma, eu tenho a opção raio-x. Nessa opção, eu tenho todos os pontos que eu tenho e vértices que eu posso fazer a alteração na minha forma. Vou rotacionar aqui para vocês, então. Aqui, ó, por exemplo, eu vou escolher esse ponto, né? Basta eu sair com o ESC, porque daí eu já habilitei o raio-x. Eu consigo manipular esses vértices. Só cuidado aqui que ele tá pegando o ponto de ele tá pegando o plano de referência, então eu consigo fazer essas alterações. O raio-x, então, como ele funciona? Ele meio que deixa o sólido de segundo plano e ele deixa os vértices e arestas de primeiro plano. Então, você não precisa ficar selecionando esses pontos para modificação. A modificação deles é mais fácil, ok? Vou mudar mais algumas coisinhas aqui. Pronto. A outra opção que nós temos, ainda com o sólido selecionado, é a opção adicionar aresta. Eu consigo adicionar uma aresta. No momento, reparem que eu adicionei a aresta, foi incluído 2 pontos para mim, ó, vou adicionar outra novamente, esses 2 pontos vão ser incluídos. Para quê? Para que eu possa fazer a movimentação de acordo com as minhas necessidades, porque às vezes eu preciso fazer apenas movimentações específicas e eu não quero editar a minha massa inteira. Então, basta eu inserir uma aresta. Para você inserir, você tem que estar com ele todo selecionado. Vir aqui em inserir aresta e pronto, você tem como trabalhar essas modificações aqui dentro do ambiente de massa, ok? Vou selecionar novamente. Por quê? Porque agora nós vamos ver outra opção, a opção adicionar perfil. Para que serve essa opção adicionar perfil? Se eu vier aqui na vista frontal
e correr com o meu mouse na vertical, reparem que ele está inserindo um perfil de acordo com a altura do sólido que eu me encontro. Então, ele cria novos perfis para mim. E no momento em que ele cria esses perfis, ele também já cria os vértices, ok? Com o perfil criado, eu tenho a opção agora de remover a estrutura. Como que eu removo a estrutura? Eu vou voltar lá para os princípios da elaboração de massa. Basta eu vir aqui em dissolver. Se eu vier em dissolver, eu excluo a estrutura e fico apenas com os perfis. Por isso, então, que você pode, em um passo anterior, criar o perfil para facilitar. Ou, por exemplo, você quer replicar isso em outro lugar, mas com aquela exata altura para que ele tenha a mesma forma. Então, você vem aqui em inserir perfil e daí depois você deleta a forma e pronto, você tem os perfis. Caso você queira construir novamente, basta você selecionar as 3 formas e criar a forma. Pronto, aqui está a forma com a qual nós estávamos trabalhando. Só que no momento em que eu criei a forma novamente, a opção raio-x ela foi desabilitada. Então, eu preciso habilitar novamente caso eu queira continuar trabalhando. Se esse não for o caso, basta desabilitar raio-x. Existe também um tipo de edição realizada aqui dentro do ambiente de massa conceitual, que é a divisão de uma superfície. No caso, eu tenho que estar com a minha superfície selecionada e nesse momento habilitará aqui dividir superfície. Para que essa opção ela é útil? Eu vou clicar na opção. Ela serve para daqui para frente, quando nós formos trabalhar com modelo adaptativo, você inserir o modelo adaptativo dentro do seu projeto de massa conceitual. Então, o seu modelo adaptativo se adaptará ao padrão que você estabeleceu aqui dentro. Esse painel aqui, tanto a aba modificar como a paleta de propriedades, é muito similar às configurações que vocês utilizam em parede cortina, ok? Então, você tem aqui o eixo U, que são os eixos horizontais, e temos o eixo V, que são os eixos verticais. Você pode desabilitar ou habilitar esses eixos. Reparem. Então, você pode escolher qual deles deixar habilitado e que tipo de diagramação ele terá. Se será através de números fixos ou se será através de uma distância. Então, aqui eu posso mudar para distância e aqui também para distância. Colocar que a cada 4 metros eu terei uma linha. Então, a divisão é sempre idêntica, de 4 em 4 metros. Selecionando aqui novamente, eu abro a opção de superfície. Então, aqui também é possível inserir parâmetros dentro dessa superfície, mas isso nós só veremos um pouco mais para frente. Aqui eu tenho nenhum padrão selecionado, só que já existem alguns padrões pré-definidos aqui dentro do Revit que eu posso carregar para essa superfície. Por exemplo, um padrão de setas. Reparem, olhem como ficou. Vocês também aprenderão a criar esses tipos de padrão, mas no momento, o que importa é saber aplicar e fazer as edições desses padrões. Então, aqui de seta, eu vou utilizar o xadrez. Então, eu tenho um preenchimento, um sim, um não. Outra opção, vamos lá, o hexágono. Então, eu posso fazer o tipo de edição que eu quiser. Então, o que importa novamente agora é o quê? Vocês saberem selecionar a superfície,
criar a superfície e fazer a edição dessa superfície. Aqui eu vou alterar de 2 para 2. Então, o que nos interessa é isso. Isabela, essa superfície, ela só serve aqui no caso, por exemplo, no telhado? Não, qualquer superfície que você selecionar, só que tem que selecionar a superfície, você pode fazer a divisão. E no momento em que você faz a divisão, ela sempre vem com o padrão nenhum. Então, você que tem que fazer todas as alterações. Mais para frente, nós veremos com muito detalhe isso, porque nós vamos inserir, além dessa superfície modificada, nós vamos inserir elementos 3D, como por exemplo, nós vamos fazer uma treliça utilizando essa ferramenta de superfície. Então, aqui eu posso girar. Ao invés de eu fazer a alteração aqui nessa barrinha verde, eu posso fazer a alteração aqui na paleta de propriedades. Então, ao invés de número fixo, eu posso fazer com distância fixa, espaçamento máximo ou espaçamento mínimo. Então, aqui eu vou colocar uma distância fixa de 3 e aplico. Então, aqui tudo depende do que para que você precisa e que tipo de modificações nós vamos fazer. Então, você agora também já sabe fazer a modificação de uma superfície. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. As duas últimas aulas foram aulas mais conceituais do que prática, mas na próxima aula nós vamos exercitar tudo que nós aprendemos até agora. Até a próxima!